Olá, pessoal. Muito bom ter você novamente aqui nesse episódio, um novo episódio do Gestão em Ação. Hoje, um episódio interessantíssimo. Nós vamos falar sobre a indústria de alimentos. Vamos falar com uma empresa multinacional, que tem uma representação no mundo grande, chamada Kerry, que tem aqui plantas no Brasil e trabalha nesse segmento, um segmento muito importante, né, de nutrição, e que tem linha, né, está alinhado a toda essa parte de nutrição sustentável. Vai ser uma conversa leve, tranquila, para trazer para vocês aqui como que essa empresa tem se posicionado para esse tema. Hoje eu vou receber aqui o Francisco, ele é executivo, né, diretor de projetos de desenvolvimento, ele é um profissional de toda essa parte de P&D, e ele vai conversar com a gente aqui sobre produtos, sobre estratégia, sobre a jornada da empresa, né, sobre sustentabilidade. Então, seja bem-vindo, Francisco, aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, é um prazer e trazer um pouco das histórias da Kerry e como que a gente compartilha isso com o mundo, né? E uma satisfação estar aqui. Eu que agradeço, Francisco. Francisco, se apresenta rapidamente, fala um pouco da sua jornada na Kerry, quantos anos, sua formação, depois a gente fala um pouco da empresa também. Tá bem. Meu nome é Francisco Armenese, eu sou formado em Engenharia de Alimentos aqui na Universidade de Campinas, né? Também fiz mestrado nesta área de alimentos, tudo isso há pouco mais de 35 anos, né? Então já sou um profissional, né, da indústria de alimentos há um pouco mais de 35 anos, atuei sempre na área de pesquisa e desenvolvimento em algumas das principais empresas do setor de alimentos e estou na Kerry há 8 anos, onde vim com a missão de dirigir esse departamento, né, de pesquisa e desenvolvimento e também de assuntos regulatórios, que tudo se conecta. Né? Então, estamos já há 8 anos à frente aí dessa importante área dentro da empresa, que praticamente é um hub que conecta todas as demais áreas da companhia para a gente atingir os nossos objetivos aí. Excelente, Francisco. E a Kerry, né? Eu vi que a Kerry é uma empresa multinacional, né? Tem plantas em muitos lugares do mundo, atende muitos países. Fala um pouco da empresa para a gente. Bom, a Kerry é uma empresa que tem um pouquinho mais de 50 anos de vida, é uma empresa jovem, né? Sim. Né? Um pouco mais de 50 anos de vida, nasceu na Irlanda, né? A partir de uma cooperativa de produtos lácteos, né? E desde então, né, procurando, né, estes cooperados, os donos originais, né, da companhia, procurando agregar valor ao mercado da indústria de alimentos ou agregar valor aos seus produtos, né, entraram na área de ingredientes para a indústria de alimentos, né, e por aí foram crescendo, né, a partir de algumas aquisições iniciais que foram dando esta amplitude de áreas de trabalho, né, para a Kerry e também amplitude geográfica. Né? Hoje a Kerry está presente em praticamente são 140 países no mundo, em todos os continentes. Né? É uma empresa que tem um faturamento ao redor de 8 bilhões de euros. Né? Então é uma empresa que se tornou muito relevante dentro da cadeia de produção da indústria de alimentos, bebidas e farmacêutica. Às vezes a gente fala muito de alimentos e bebidas, né, mas a Kerry tem dentro do seu conjunto de tecnologias algumas tecnologias que também toca a indústria farmacêutica. Muito bom. Quantos funcionários no mundo? São 22 mil, um pouquinho mais de 22 mil funcionários ao redor do mundo. Né? A Kerry na América Latina, ela está presente aqui praticamente em todas as regiões, né? A gente internamente a gente divide a América Latina em 5 sub-regiões, né? O México e o Brasil são
países e sub-regiões ao mesmo tempo, pela dimensão, né? Aí a gente está presente também na América Central e Caribe, na região andina, né? O norte da América do Sul, e também aqui no sul da América do Sul, né? O que a gente chama de Cone Sul. Estamos presentes em algumas dessas regiões com plantas, com produção local das nossas soluções. Em algumas dessas regiões, a gente está presente apenas como uma força de vendas, conectando-se com os nossos clientes. Perfeito. E aqui no Brasil, as plantas ficam aonde aqui? Só de curiosidade, Francisco. Nós temos 6 plantas, no Brasil. Uma delas fica aqui na cidade de Campinas. Perfeito. Né? Nós temos uma planta na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Esta é a maior delas e a mais importante por todo volume, o volume de... E também é a primeira, né? Foi por onde a Kerry iniciou a fabricação dos seus produtos no Brasil. Né? A gente tem uma planta na cidade de Barueri, aqui ao redor de São Paulo, outra na cidade de Cotia, também aqui ao redor de São Paulo. Nós temos uma planta na cidade de Rialma, no estado de Goiás, né? E uma planta na cidade de Manaus. Essa é uma planta muito parecida. Assim, a planta de Rialma se conecta muito com a planta de Três Corações, em termos das tecnologias e dos produtos que a gente fabrica. A planta de Manaus se conecta muito com a planta de Barueri, em termos de tecnologias e dos produtos que a gente produz. Muito bom. E Francisco, eu normalmente começo, né, sempre a nossa conversa com aquela pergunta que todos já conhecem aqui nos nossos episódios. Vamos falar do posicionamento da Kerry em relação à sustentabilidade, né? O tema é muito amplo, né? A gente pode falar de muitas coisas aqui, mas eu gostaria de te ouvir como um executivo da empresa que tem alinhamento a toda a estratégia da organização. Como que a Kerry hoje está e o que tem feito para o tema sustentabilidade? Gestão e sustentabilidade. Super bacana esse ponto, Ivo, porque a Kerry, ao longo da sua jornada, sempre teve uma preocupação muito grande com esta forma como a gente trabalha ou amplifica e faz as nossas tecnologias chegar aos nossos clientes. No entanto, em 2020, né, a gente começa uma jornada, vamos dizer, não que nós estamos reescrevendo, mas a gente amplifica a nossa jornada e traz esse contexto do além do horizonte, ou beyond the horizon, né, como a nossa guia, né, para nos darmos uma missão muito importante, né, chegar a alimentar 2 bilhões de pessoas diariamente com nutrição sustentável. Né? O que significa isso? Né? As nossas soluções, as nossas tecnologias, a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes e parceiros se transformam em alimentos, bebidas, ou eventualmente até um medicamento, né? Mas essas soluções de alimentos e bebidas, de uma certa forma, vão chegar a 2 bilhões de pessoas diariamente. Né? E quando a gente fala em nutrição sustentável, né, a gente está falando do quê, efetivamente? Eu acho que, para a gente falar de nutrição sustentável, a gente precisa trazer em mente 2 contextos importantes. O primeiro contexto é o universo do consumidor, né? O consumidor final, aquele que está lá, né? E consome esses produtos diariamente. Muito provavelmente você consome vários produtos ao longo do seu dia e você nem sabia que tinha alguma coisa da Kerry lá dentro. Mas tem, né? Então, esta é a nossa jornada. E esse consumidor, ele está evoluindo na sua forma de pensar, né, no que ele espera, no que ele traz de expectativa em relação aos produtos, né, a ter uma vida saudável, a ter o seu bem-estar. Então é um consumidor hoje que exige que os nossos clientes evoluam na forma como levam um produto que impactem positivamente na sua saúde e no seu bem-estar.
Do outro lado, a gente tem o contexto do planeta. Perfeito. Né? A produção de alimentos é uma produção demandante de recursos. Né? Então, como que a gente consegue trabalhar junto com os nossos clientes para fazer com que esta produção seja menos demandante de recursos, ou que em algum momento a gente possa fazer com que as nossas ações, né, junto com os nossos parceiros, mitiguem o impacto negativo de uma cadeia tão demandante de recursos para o futuro do planeta. Então, quando você olha esses dois contextos, né, do consumidor e do futuro do nosso planeta, né, a Carry traz esse contexto para dentro do nosso trabalho como nutrição sustentável. Né? É aquilo que nós estamos trabalhando para co-criar junto com os nossos clientes, né, soluções, alimentos, bebidas que, se por um lado ela contribui positivamente para a nutrição, para a saúde, para o bem-estar das pessoas, ao mesmo tempo ela contribua com esta jornada que todos nós, na indústria de alimentos, temos de responsabilidade de cuidar do planeta, de mitigar o impacto das nossas operações no planeta. Muito então, bom. esse é o que a gente poderia trazer assim como uma visão geral, né, de nutrição sustentável. Você sabe, eu penso assim, Francisco, entrando não é filosófico, mas é para a gente pensar. Então imagina 2050, tem estudos aí de 10 bilhões, a população vai aumentar 15%, 20%, imagina, a gente vai ter aumento populacional, os grandes centros urbanos, você já tem um estresse já muito grande de pessoas, de você ter até espaços de moradia, de transporte público, a questão da água e do lixo. Então você vê, os grandes centros urbanos continuam crescendo e vão crescer mais ainda. As áreas, a preocupação ambiental em relação às áreas de produção de alimentos, cada vez mais, obviamente, protegidas nas APPs e nas áreas de conservação, mas aquela área precisa ser mais eficiente, porque você vai ter que produzir mais alimentos de uma forma melhor, para alimentar mais pessoas. Né? Você imagina que isso é um desafio da cadeia. E você falou uma coisa interessante, a Carry com os clientes, né? Porque vocês têm uma cadeia de produção e desenvolvimento. Eu queria entrar um pouco nisso, já que você é o executivo desse tema de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa. Como é que você faz isso hoje junto com o teu cliente? Você desenvolve produtos com essa preocupação? Vocês lá da Carry, quando senta com um produto específico, até nesse exemplo, tragam um pouco de que produtos vocês estão mais, não precisa, né, cite o que você achar melhor de história, mas assim, o que hoje a Carry tem feito desenvolvendo isso junto com os clientes. Obviamente essa preocupação se expande muito mais, como você comentou, né, do desafio da nutrição das pessoas para o futuro. Né? Como é que você tem feito projetos e pesquisas para esse ponto? Muito bem. Eu acho que assim, a gente pode trazer aqui muitos exemplos, né? Mas quando eu falo do nosso trabalho de nos sentarmos juntos com os nossos clientes para co-criar, né, ou para levar a esse cliente alguma solução que a Carry tem. O que é isso? Né? O que são as nossas soluções? Elas, talvez materialmente, elas se transformam num ingrediente, num componente que faz parte do produto do nosso cliente, né? Mas por detrás disso existe um conjunto de tecnologias, né? Um conjunto de desenvolvimento, uma série de elementos da propriedade intelectual da Carry que gerou aquelas soluções para a gente poder trabalhar com os nossos clientes. Né? E aqui tem, eu acho que se a gente fosse olhar de uma forma abrangente aqui, hoje a gente tem 4 grandes áreas de atuação, né? E eu posso dar aqui vários exemplos dentro dessas áreas de atuação. Então, a primeira delas, eu trago sempre essa como número 1, né? Eu falo da área de taste,
né, da percepção sensorial. Né? Um alimento ou uma bebida, né, que o nosso consumidor está usando ali naquele momento, né, antes de mais nada, ela tem que entregar uma experiência sensorial para esse consumidor. Perfeito. Né? Senão, nada disso vale. Né? Então, uma das nossas, a primeira área grande de trabalho nossa, a gente chama de taste, né? Taste no sentido de tudo que se relaciona à experiência sensorial do cliente. Nada do que a gente vai falar depois, né, de conservação de produto, ou mesmo de saudabilidade, ou mesmo de ações que a gente faça em relação à conservação de energia, ou reduções, nada vai fazer sentido se não entregar uma experiência que o cliente goste. Perfeito. Né? Então, esse é o número 1, é a prioridade número 1. Né? A gente tem uma segunda área de atuação que a gente chama de food waste. Né? É bacana esse nome, ele talvez seja genérico na sua fala, né? Mas ele é muito bem direcionado, aterrissado dentro de algumas tecnologias em que a gente leva para os nossos clientes soluções que permitam ele a melhor conservação do alimento. Né? Então, hoje a gente tem soluções, sejam mais convencionais, sejam soluções que a gente comumente encontra a palavra clean label em alguns lugares, né? Mas o que significa aquilo? Né? São soluções que permitem que os nossos clientes tenham uma rotulagem limpa, uma rotulagem mais fácil de ser entendida pelo nosso consumidor. Né? Então, estas tecnologias, de uma certa forma, ajudam os nossos clientes a estender a vida útil do alimento, ou evitar o desperdício de alimento dentro da cadeia de distribuição, às vezes prolongando, né? Às vezes fazendo com que aquele alimento ele não se deteriore e, portanto, eu tenha mais tempo para comercializá-lo dentro da cadeia. Então, o desperdício de alimento é uma preocupação global, né? A gente, como você estava falando no início, né, nessa introdução, se a gente continuar operando a cadeia de produção de alimentos e bebidas da forma como a gente opera hoje, a gente precisa de mais planetas para continuar alimentando essa população que lá em 2050 vai chegar a 10 bilhões de pessoas. Mais ou menos. Então, o que é essa eficiência, né? Se não a gente fazer com que a gente perca menos produto ao longo da cadeia de distribuição. Então, essa área de food waste ela é fantástica assim, em termos de coisas que a gente pode trabalhar com os nossos clientes. Mas não é só com os nossos clientes, né? A gente, quando fala de food waste, a gente olha para dentro da nossa operação, né? E fala, como é que eu estou produzindo estes componentes que eu vendo, esses ingredientes que eu vendo para os meus clientes, né? Como é que eu estou em uso de energia renovável? Como é que eu estou em consumo de água? Como é que eu estou em emissão de carbono? Né? Então, a Carry também tem as suas metas, né, internas para que a operação da Carry também caminhe para um lado de uma produção mais sustentável. Né? Então, hoje aqui no Brasil, a gente trabalha com algumas iniciativas dentro da nossa operação, né, que vão trazendo reduções, né, em emissão, em consumo de energia limpa, em redução de consumo de água, redução de destinação de resíduo para aterros. Né? Então, algumas das nossas plantas hoje já são certificadas como o que a gente comumente chamou aqui de aterro zero. Né? São empresas que não geram resíduos destinados a aterro sanitário. Né? Então, veja, essa área de food waste é uma área que tem muita coisa bacana, né? Desde das nossas tecnologias, quando a gente trabalha com os nossos clientes, até a
a nossa forma de entregar essa solução para os nossos clientes, aonde a gente se preocupa também internamente como que a gente faz isso. Fantástico. Né? A terceira área né, de atuação é uma área que a gente chama de saúde proativa. Né? Então, a Carry tem, dentro do conjunto de tecnologias, né, algumas tecnologias que venham a favorecer uma melhor saúde, um melhor bem-estar para o consumidor. Então, são probióticos, são agentes de imunidade, são alguns extratos que a gente trabalha, por exemplo, para melhorar a saúde cognitiva das pessoas, para melhorar a saúde da criança, para melhorar a saúde da mulher, para melhorar a saúde das nossas articulações. Então, são vários produtos, né, ou componentes ou ingredientes que a gente combina dentro de um alimento para olhar para aquele alimento não só como entregando uma experiência sensorial, que é a prioridade número 1, e isso a gente vai sempre ter que entregar, mas também entregar algo mais para esse cliente, para esse consumidor que quer ter a sua saúde e o seu bem-estar sendo colocado também como uma prioridade. Né? Então, olha que área interessantíssima essa, é uma delícia trabalhar nessa área, pelas múltiplas possibilidades que a gente tem de desenvolvimento de produtos. Né? E a quarta área, e não menos importante do que as outras, é uma área que a gente chama de plant-based, mas eu poderia dizer aqui que é onde a gente trabalha o desenvolvimento de tecnologias a partir da produção de produtos feitos à base de plantas. Né? Então, é uma área que também se conecta muito com taste, né? Então, veja que esses pilares, eles não existem separadamente, né? Eles são pilares de uma única estrutura e eles compartilham, né? Eles se conectam, né? Para que a gente entregue uma experiência sensorial interessante para o consumidor final. Então, essa área de produtos à base de planta é uma área que é mais recente, ela começou, tem muita coisa que a gente vê no mercado hoje de produtos feitos à base de planta, e é por si só, ela não é uma única solução, ela é mais uma alternativa para consumo de produtos, né, para aquele consumidor que aceita abrir mão, né, de consumir um produto derivado de carne, opta por um produto à base de planta, preocupado, né, com o quanto o consumo de produtos derivados de animais, ele é uma área demandante no sentido de consumo de recursos naturais para continuar crescendo. Então, nós olhamos para o futuro falando do mercado do E. Nós teremos este produto e este produto, não é ou, né? Este produto não vai substituir aquele. Perfeito. E sempre vamos ter consumidores para todos eles, né? Mas é importante que a Carry tenha colocado isso como uma prioridade dentro da sua área de desenvolvimento, de tecnologias, de aprimoramento de produtos, para que a gente entregue esse tipo de solução também para os nossos clientes. Fantástico. Francisco, eu vou explorar 2 pontos que eu acho muito legais aqui que você trouxe. Primeiro, essa questão do resíduo, né? Você vê que legal, né? Vocês, quando desenvolvem um produto que vai compor um alimento final ali que vai para o consumidor, você consegue dar uma longevidade maior àquele produto, ele se manter saudável por mais tempo, você consegue levá-lo, né, de uma forma mais efetiva ao consumidor final, né, porque senão se ele tem um tempo muito, né, de consumo de prateleira baixo, ele vai virar resíduo muito rapidamente, né? Exato. E dali, não sei se você já viu isso, né, mas tem muitas localidades no Brasil, e essa realidade do Brasil é uma questão social muito complexa. Grandes supermercados,
quando o produto sai da validade, colocam num caminhão e vão para aterro. Só que tem aterros que não são controlados no Brasil. Nós temos ainda muitos e muitos aterros no Brasil que são lixões. Esses são lixões. E quem que está no lixão? Pessoas e catadores e coletores ali. Então, essa cena é comum no Brasil de você pegar um caminhão de uma estrutura de alimento e o cara despejar ali e várias pessoas coletarem produtos que acabaram de vencer para comer. E vocês hoje estão trabalhando no aterro zero. Olha que interessante. Antes de chegar lá, você já processou a sua embalagem, o seu produto, sua matéria-prima, mandou para reciclagem, mandou para reprocessamento, mandou para qualquer outra atividade. Você vê como que isso é o impacto de vocês no produto final é interessante, porque primeiro dá mais tempo de chegar ao consumidor. Exato. E evita a quantidade de resíduo gerado para que vá para aterro. E também para compor essa questão social complexa e também para, vamos supor que seja um aterro controlado e com certeza muitos supermercados tentam. O problema é que no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as prefeituras, elas não conseguiram de uma forma efetiva estabelecer aterro sanitário de uma forma técnica e profissional. Exato. Então eu não vou falar a grande maioria, mas talvez metade do Brasil hoje ainda é lixão. Mas se você vai ocupar aquele espaço, vocês tendo esse desenvolvimento antes de um produto que dê mais longevidade, você consegue não só vendê-lo a um preço talvez melhor ou até doar, mas você chega até um consumidor final dentro de um prazo maior. Exato. E isso diminui muito o aterro, porque hoje eu provoco todo mundo aqui. Imagina hoje os problemas que nós já temos de aterro, porque o aterro, o lixo é acumulado ali, uma faixa de terra resíduo, e coloca um bloco gigante de aterro, aquilo ali vai ficar mais 50 anos, mais 100 anos. Quem que vai pegar aquilo ali e vai processar? Hoje a tecnologia não chegou para isso. Tudo bem que no futuro eu acredito também que existam máquinas que vão pegar tudo aquilo e vão gerar energia de alguma forma ou algum produto daquilo. Mas hoje essa tecnologia não existe ainda. Não para a maioria. Né? Não para a maioria. Hoje isso é muito pequeno. Então hoje grande parte dos aterros sanitários do Brasil são lixões. Poucos têm o controle de chorume, que leva o chorume para uma estrutura de tratamento adequada e não contamina o solo. Quando você, na sua estrutura de produto, já diminui isso, já tem um trabalho para isso, imagina o impacto disso a longo prazo. É gigantesco. Né? Então, é muito interessante ter esse tipo de conduta, porque você se preocupa exatamente com o aterro, com a longevidade e evitar esse tipo de coisa. Né? É isso. E, assim, a gente poderia olhar para a cadeia de produção de alimentos dizendo assim, quanto esforço a gente teve que fazer, né, para plantar um milho, para plantar uma soja, que alimentaram um frango, que foi para um abatedouro, né, que virou um corte de frango ali naquela bandejinha, que está lá no supermercado, né, e a hora que essa bandejinha chega ali no seu último dia da validade, e os alimentos têm uma vida útil, claro. Né? É natural, é entendível isso, né? Aí aquela bandejinha vai para uma caixa de lixo que vai parar no lixão. Dói o coração. Sem dúvida, sem dúvida. Então, que a gente faz com isso? Né? Como que a gente pode fazer com que todo esse esforço da cadeia de alimentos que gerou aquela bandejinha de frango seja possível mais tempo, por exemplo, para comercializá-lo? Às vezes, né, existem pequenos desequilíbrios na produção e no consumo de alimentos, né? Às vezes a produção está mais num local, o consumo está mais em outro local, então o produto precisa viajar, ele já consome uma parte da vida dele durante a estrutura e a distribuição. Que é rodoviário no Brasil, né? Exato. É praticamente rodoviário. Então, quando eu falo das tecnologias que a Carry trabalha em food waste, eu estou falando justamente dessas tecnologias que vai permitir, e a gente teve um exemplo recente que a gente estava trabalhando, né? Um cliente nosso trabalhava ali com o seu produto de frango com 10, 12 dias de vida, um super desafio, né, para conseguir chegar nisso, e ele fala, puxa vida, eu preciso chegar a 20 dias, porque aí com 20 dias eu consigo
dentro da cadeia de distribuição que eu pratico hoje, ter mais tempo para comercializar esse produto e não perdê-lo, né? E as nossas tecnologias, né, de conservação, sejam elas naturais, sejam conservantes convencionais, junto com as tecnologias de taste que a gente tem, né, para garantir a experiência sensorial, garantir que o sabor daquele alimento seja o mais agradável possível para o consumidor, a gente conseguiu, né, fazer esse trabalho, validamos que a gente chegava aos 20 dias. Né? A gente fez um trabalho recente com linguiça calabresa, né? Fizemos um trabalho recente com mortadela. Estou falando de alguns exemplos interessantes de produto, né? Mas também fizemos trabalho com iogurte e com queijos, né? E a gente vê que essa tecnologia ela consegue entregar ou um produto que chega, mesmo que ele não amplifique o dia, né? Mas ele chegue garantidamente naquele fim de vida como um produto bom, consumível, que o consumidor tenha a experiência sensorial, né? Mas ao mesmo tempo consiga entregar até um pouco mais de dias para que aquele produto possa ser consumido. Toda vez que eu consigo esses dias a mais, eu estou evitando alguns caminhões de lixo ir para o lixão. Com certeza. Né? Então, veja como que esse tema se conecta, né? No sentido de que a tecnologia que a gente trabalha em conservação de alimentos, né, ela ajuda, né, na sustentabilidade do planeta, na sustentabilidade da cadeia de produção de alimentos. Perfeito. E aí você vê hoje a produção do alimento, ela normalmente ela é afastada dos grandes centros, né, porque o grande centro urbano ele não dá espaço para você produzir frango. Tem, obviamente, frango, mas você vai se afastar da cidade, porque você vai ter uma área mais rural ali. Então tem deslocamento. No Brasil é deslocamento rodoviário, que consome combustível, que consome diesel, que emite CO2 e CO. Então, você vê, o desafio nosso é realmente pensar de maneira inteligente, como vocês estão ali estudando, para gerar um produto mais longo e que mantenha a saúde. E uma coisa interessante que você falou bastante, que é uma das linhas que você comentou, que a parte é ser saudável. Né? É você manter o produto com um sabor, um aroma, um gosto ali interessante, mas ele ser saudável, né? Isso é muito importante porque você está preocupado ali com a cartilagem, está preocupado com a alimentação de uma criança e eu acho que esse balanço é importante, né, Francisco? E aqui uma outra área super bacana, né, de trabalho que a gente vem fazendo, usando as nossas tecnologias para junto com os nossos clientes, encontrarmos soluções para, pensando nesse aspecto da saúde do consumidor, por exemplo, reduzir o consumo de açúcar. Perfeito. Reduzir o consumo de sal, ou de sódio, né? Reduzir o consumo de gorduras saturadas, por exemplo. Perfeito. Né? Todos esses elementos, eles estão associados a várias doenças, né? Doenças do mundo moderno, né? Mas doenças que estão afetando uma grande parte da população, né? Então, na medida que a gente emprega uma tecnologia, e eu posso falar aqui de um exemplo super bacana que a gente trabalhou recentemente, né? Usando a nossa tecnologia de redução de açúcar. O que é essa tecnologia, né? Vamos tentar desmistificar um pouco, né? O que é essa tecnologia? Na verdade, eu posso tentar materializar isso como um aroma, como uma molécula que ela, ao se conectar, né, com as papilas da língua, ela amplifica a sensação de dulçor, né? O gosto doce. O gosto doce. Então, eu consigo reduzir a quantidade de açúcar no meu produto, porque aquela pequena quantidade que está ela é amplificada com o uso dessas moléculas dentro do produto. Né? Então, a gente tem aqui vários exemplos, né, que a gente chegou a reduções de 30%, 40%, chegamos até casos de 50% de redução de açúcar no produto, né? E o produto continua entregando aquela experiência sensorial, né? Mas com menos consumo de açúcar. Então,
olhando pelo lado do produto em si, né, eu posso ver como que isso é benéfico para o consumidor, né, que o consumo de açúcar está muito associado com obesidade e com outras doenças, na né, boca, de cárie, diabetes e tudo mais. Saúde bucal. Né? Mas quando eu olho, e aí é interessante a gente traduzir isso para o gigantismo da cadeia de produção de alimentos, né? Então, eu olho lá uma indústria de refrigerante ou uma indústria de biscoito, que a gente recentemente fez um trabalho super bacana com eles, né? E eu vejo caminhões e caminhões de açúcar chegando lá naquela indústria para produzir toda aquela quantidade de refrigerante, toda aquela quantidade de biscoito. Então, olha quanto eu posso também ajudar, né, com esta tecnologia a questão ambiental, né? O quanto eu estou reduzindo do consumo de produtos naturais ali, né? Vamos dizer, né, aquele esforço, né, de consumo de água, de consumo de energia para produzir aquele açúcar, né? Aquele gasto de toda aquela emissão de CO2 que está envolvida no transporte daquele material. Então, eu estou, de uma certa forma, não só favorecendo a saúde do consumidor, mas também ajudando as emissões, diminuir o impacto da cadeia de produção de alimentos no mundo. Né? Então, essa conexão é super bacana. Né? E aí, eu acho que vem um outro ponto que me vem à mente aqui para compartilhar, né? Como que isso se conecta, né? Porque, de uma certa forma, existe a intenção do consumidor, né? De querer ter uma vida mais saudável, de querer ter à disposição alimentos, né? Que façam bem para a sua saúde, tragam bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, né? Existe toda a regulamentação do mercado de alimentos que é feita pelos órgãos regulamentadores brasileiros. Né? Ministério, do MAPA, né? O Ministério Anvisa, da Agricultura, Anvisa. Né? Então, daqui a 30 e poucos dias, né, no início de outubro, entra em vigor uma legislação aqui no Brasil que passa a obrigar as empresas a colocarem no painel principal do rótulo dos alimentos se aquele alimento ele é alto em açúcar, alto em sódio ou alto em gordura saturada. Obrigatório, né? Agora. Agora passa a ser obrigatório. Mas por que isso? Para ajudar no processo educativo dos consumidores. Né? Muitos consumidores vêm de um ciclo, né, um caminho de educação que lhe permita facilmente entender por que ele precisa reduzir o açúcar, o sal, a gordura saturada. Fazer escolhas, né? Esse aqui tem, outro não tem. Muitos consumidores não têm esse nível de educação. Então, a rotulagem, através do painel principal, ela é uma ferramenta de educação do consumidor. Olha, saiba fazer escolhas. E muitas vezes a gente escolhe os nossos alimentos no dia por indulgência, assim. Puxa vida, hoje eu mereço o meu sorvetinho, né? Tá super calor. Eu quero ter o meu sorvete. Ao eu tomar o meu sorvete, eu tenho a consciência de que eu estou, de uma certa forma, consumindo mais açúcar ou, eventualmente, mais gordura do que eu deveria. Então, eu consigo me controlar. Olha, se eu já abusei aqui do meu sorvete, eu vou reduzir em alguma outra coisa para tentar balancear o meu dia, para tentar balancear a minha semana, né? Então, ninguém está dizendo aqui que, não, agora você não pode mais comer isso. Sim. A comida, ela é um ato de prazer, né? Sem prazer dúvida. Sensorial. Então, isso jamais vai deixar de acontecer, né? O importante é que a gente saiba, né, fazê-lo com consciência. Com certeza. E aí a gente vem com essas tecnologias da Carry que ajuda os nossos clientes a trazerem produtos, por exemplo. Então, eu tenho um cliente do mercado de sorveteria
que ele teria que colocar no rótulo do produto dele que o produto dele é alto em gordura saturada, né? E eu tenho uma tecnologia que ajuda ele a reduzir a gordura saturada do sorvete dele e, ao mesmo tempo, continuar entregando essa experiência sensorial de cremosidade, né? Aquele sorvete gostoso que você sente cremosidade e tudo mais. Então, olha como é interessante o papel da nossa das tecnologias que a Carry trabalha junto com os clientes para mitigar o efeito né, de um consumo, por exemplo, de uma gordura saturada e garantir com que o consumidor tenha consumo de uma forma mais saudável. Francisco, olha que interessante, né? Sustentabilidade está relacionada ao tema longevidade. Nós vamos viver muito mais tempo agora, né? Todos nós aqui, né? A gente tem tecnologia, a gente tem medicação, a gente tem... hoje, a expectativa de vida do brasileiro é 20 anos maior do que 1960. Então a gente vai viver até os 75, 80 anos facilmente. Se você não se alimenta bem, né, isso que você estava colocando, né, sobre a questão do uso do açúcar, por exemplo, da gordura hidrogenada, toda essa estrutura assim, você vai viver mais porque você vai ter suporte de outras atividades, outras questões aqui. Sim. Mas perceba como isso interfere a nossa qualidade de vida, né? Então, e agora, quando a gente é mais jovem, você consome o sorvete, você consome o refrigerante, você tem... E eu acho que você pode escolher por isso. O problema é o exagero, o problema é o desequilíbrio, né? Exato. É a pessoa que toma 6 litros de refrigerante num dia e mata a sede dele, ao invés de tomar água, você pode tomar um copo de refrigerante. Eu não vejo nenhum problema, porque o importante é a busca do equilíbrio, né? A gente equilibrar olhando para uma pessoa que tem, por exemplo, uma diabetes, né? A pessoa tem que se cuidar, porque a diabetes é uma doença muito severa, ela tem sequelas ali, questões muito danosas no corpo, e que a pessoa não cuida da diabetes, ela vai ter grandes problemas. Então eu acho que a indústria do alimento, e é muito legal saber que a Carry está nessa linha, tem uma corresponsabilidade para ajudar na escolha do produto, né? Então, o consumidor, tendo a possibilidade de olhar no rótulo, você que tem menos açúcar, ou tem mais açúcar, eu ajudo também uma pessoa que pode ser ainda educada, né? Porque as pessoas estão em processo de educação, para fazer uma escolha melhor, né? Então, você contribui para essa longevidade, ser uma longevidade mais saudável, com qualidade de vida melhor, né? Então, é uma postura que eu acho que a indústria do alimento, e a Carry já seguiu por isso, que tem que existir, né? Exatamente. Né? Tem que... Totalmente. E aqui, eu acho que a gente pode explorar muito isso, né? Assim, as nossas tecnologias, ou o trabalho que a gente vem fazendo para criar novas tecnologias, elas vêm trazendo esta possibilidade de que a produção, né, do alimento continue crescendo, né, alimentando novas e novas gerações, mas ao mesmo tempo mitigando efeitos negativos sobre a saúde, ou a gente fala até de uma forma mais... falamos até o contrário, né? Na verdade, eu falo em nutrição positiva, eu falo em fazer com que os produtos tenham um impacto positivo e não diminuir os impactos negativos, né? Mas que eles sejam um impacto positivo na vida das pessoas, né? Sem perder de vista a conexão que isso tem com a forma sustentável de produzir, né? Então, quanto que eu ajudo, né, em todos esses exemplos que a gente foi falando, né? Quanto que eu ajudo a mitigar os impactos da produção de alimento na cadeia de produção, né? Então, é bacana conectar sempre, né, essas duas histórias e fazer com que isso se torne, né, ou ajude as empresas que tenham esses objetivos a trazerem esses objetivos, né? Dentro da cadeia de produção da Carry, a gente também trabalha isso, né? Então, hoje eu tenho um super projeto dentro da minha área de pesquisa e desenvolvimento, em que a gente está buscando com que todas as nossas embalagens plásticas elas sejam reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis. Perfeito. Né? De forma
a mitigar esse impacto da embalagem do produto que eu faço, né? E essa embalagem ir parar lá num lixão também, né? Porque muitas das embalagens vão parar num lixão, vão parar, né? sem dúvida. Pouco material hoje é reciclado, sim. reciclável dentro da cadeia de produção. E a gente avançou bastante nisso, né? Então hoje este projeto, né? A gente fala chegar a 100%, né, de reciclável, reusável, reutilizável ou compostável em 2025, né? 2025 já está aí. Poxa, né? vida, muito rápido. Faltam 16 meses para chegar em 2025, né? E com muita coisa para a gente fazer. Esta preocupação, né, você vê que ela perpassa, não é só a gente olhando para fora, né, e vendo o que eu faço para ajudar os nossos clientes, mas olhando para dentro da própria forma de trabalho da Carry, como que a gente organiza, como que a gente se organiza, como que a gente compra, né? Então, a Carry trabalha globalmente com essa responsabilidade na aquisição, né, dos seus produtos, apoia muitos projetos. A Carry tem vários projetos globais assim de apoio a comunidades, né, que se conectam com a produção de alimentos de uma forma sustentável, né? Como que a gente reduz o nosso consumo de plásticos, por exemplo, ou como eu transformo os processos de embalagem da própria empresa para diminuir o impacto deles num descarte de embalagem futuro, né? Então, recentemente a gente fez um projeto super bacana com uma ONG em que a gente refez, né, todo um desenho de uma embalagem nossa, é um produto líquido em forma de garrafa, né, que é uma garrafa reciclável, né, pela sua natureza, né, mas que a Carry se colocou um desafio um pouquinho maior, né? Ela foi trabalhar com uma ONG que chama Eu Reciclo. Eles fazem um trabalho maravilhoso, essa ONG, e junto com essa ONG a gente se propôs a reciclar 2 vezes a quantidade de plástico que a gente gera na nossa cadeia de produção desse produto. Então, são exemplos como esse que mostra como que a gente traduz, né, para dentro da nossa forma de trabalho essas diretrizes de como fazer com que a gente seja uma parte de uma cadeia de produção sustentável de alimentos e bebidas, né? Então, que interessante. E Francisco, assim, esse mega projeto, você citou mega projeto, porque você falar de embalagem, você está falando da matéria-prima da embalagem, de quem vai produzir embalagem para você, isso não é a indústria do plástico, né? Você tem uma empresa que está produzindo lá para você. Esse mega projeto envolve muitas, porque você está falando quase todo o ciclo de vida da embalagem, desde da matéria-prima, a produção, o uso, o transporte, porque você tem que pensar em transporte, chegar no teu cliente, ele usar e devolver isso para você de alguma forma, ou logística reversa, ou ele que possa ser. Então, eu imagino que o mega projeto está envolvendo muitas partes aqui, muitas partes. Sem dúvida. É uma cadeia muito grande, né? Nessa etapa que nós estamos hoje no projeto, a gente fala muito com os nossos fornecedores de embalagem, porque a escolha do material, ela é a peça principal hoje em eu permitir que aquela embalagem seja reciclável ou não, né? Então, hoje nós estamos muito focados em escolha de materiais, né? E aí trabalhando bastante esse tema da escolha e trazendo isso para dentro da nossa operação para a gente provar que aquele material, aquela escolha, ela permita com que a gente produza de forma eficiente. Porque não adianta eu pensar isoladamente no material. Você falar, olha, legal, eu tenho um material belíssimo aqui que é reciclável, mas ele me deixa tão ineficiente que eu gasto muito mais para produzir do que eu estava gastando antes. Então, eu não estou ajudando a melhorar, eu só estou fazendo um trade-off, eu só estou fazendo uma escolha, eu estou tirando uma perda de um lugar e colocando em outro. Eu não estou avançando.
né, em mitigar os impactos. Né? Então, são projetos como esse que me deixa bastante entusiasmado assim, de como que a gente pode continuar nessa jornada de evolução. E responsabilidade. E eu queria trazer aqui um outro aspecto, né, de conexão social, né? Porque quando eu dei o exemplo agora dessa ONG, né, que a gente trabalha junto, que ela tem um aspecto social super importante, né, porque é uma ONG que se relaciona com cooperativas de catadores, né, que promove renda, que promove educação para essas pessoas. Né? Então, um projeto como esse, ele está olhando para o lado social também do negócio. Né? E, ao mesmo tempo, nós, dentro da Carry, com tantas outras iniciativas, né, de conexão com o mundo, com o mundo social. Né? Então, desde iniciativas relacionadas à contratação de pessoas para trabalhar dentro da Carry, desde iniciativas em que a gente trabalha em parceria com ONGs, aonde as marcas da Carry apoiam essas iniciativas dentro da ONG, dessas ONGs, no sentido de formação de pessoas, no sentido de educação, no sentido de criar oportunidade de trabalho para jovens. Então, falar de sustentabilidade é falar de uma amplitude muito grande de coisas. Né? Porque quando imagina, você está influenciando a sua cadeia, por exemplo, na produção da embalagem. Aquele fornecedor a desenvolver um produto que ele vai usar só para você, né? Não, seguramente. Ele vai aplicar para um outro cliente para falar, vamos ter uma embalagem que vai ter um retorno melhor, é biodegradável depois, você vai poder... Você acaba influenciando de uma forma positiva da parte social, ambiental, a governança desses produtos. Né? Exato. E assim como as nossas tecnologias, né? E eu tenho casos em que eu desenvolvo uma solução que ela é exclusiva, ela é vendida exclusivamente para um cliente e, obviamente, a gente tem toda uma tratativa comercial, contratual para relacionar com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um conjunto de tecnologias dentro da Carry que me permita trabalhar com múltiplas empresas. Então, quando eu estou desenvolvendo, quando eu estou produzindo uma nova tecnologia, eu estou pensando como que aquilo pode se expandir, né, para todos os clientes do Brasil, e essa conexão global que a Carry tem também nos permite pensar assim, como que eu posso aplicar isso na China, na Índia, na Malásia, na Europa, nos Estados Unidos, né? Como que eu aprendo com essa tecnologia e como que eu posso estimular clientes de outras regiões a também usar aquela tecnologia. Da mesma forma, quando a gente está se relacionando com os nossos fornecedores, e esse exemplo da embalagem, né? Essa embalagem, na medida que a gente chega com uma solução que traz eficiência para o processo, que torna essa embalagem reciclável ou reutilizável, eu estou criando uma outra alternativa de embalagem, talvez até pela minha pressão, pelo meu objetivo, eu faço com que a indústria de embalagem tenha criado uma solução que não serve só para mim, que vai servir para muitas outras empresas e, de alguma forma, aquilo ajuda a transformar aquele pedacinho do universo num pedacinho de universo mais sustentável. Francisco, vocês, quando desenvolvem uma iniciativa aqui no Brasil, vocês compartilham isso com as plantas do mundo? Vocês têm uma troca de experiência, sucesso, projetos, lições aprendidas? Isso acontece na Carry? Sim, muito, né? Eu acho que, aliás, essa é uma das coisas que, logo que eu cheguei na Carry há 8 anos atrás, eu olhei para isso e falei, uau, né? Que legal. Que coisa interessante que é isso dentro da Carry, né? Porque a área de pesquisa e desenvolvimento na Carry, ela tem mais ou menos 1.300 cientistas espalhados no mundo todo, né? E a gente se conecta, né? A gente se conecta no universo
de pesquisa e desenvolvimento, né? Temos sessões de troca de experiências, de troca de informações, né? de transferência de conhecimento, né? sobre as tecnologias e a forma de uso, né? Isso, de uma certa forma, também é feito no âmbito comercial, né? Então, a gente tem alguns clientes que eles são globais, né? Então, eles estão aqui, eles estão aqui no Brasil, eles estão nos Estados Unidos, eles estão na Europa, estão na Austrália, né? Legal. E o que eu estou fazendo aqui no Brasil, como que eu posso levar para a Austrália ou para os Estados Unidos, o que eles estão fazendo lá, como pode vir aqui. Então, essa troca é muito fluida, ela é natural, ela é muito fluida dentro da empresa, ela faz com que o conhecimento se amplifique, né? E a gente consiga disseminá-lo dentro da empresa. E, de uma certa forma, ele trabalha, a gente trabalha isso através da promoção do crescimento dos nossos funcionários também, né? Então, a gente tem um programa de reconhecimento dentro da Carry, em que a gente promove, né, esses melhores projetos, esses projetos que trazem esse benefício, essa relevância e esse impacto, né? E a gente faz com que esses projetos eles tenham a visibilidade regional, tenham uma visibilidade global, né? E dão a essas pessoas que trabalharam nesses projetos a oportunidade de serem reconhecidos até globalmente, né? Recebendo prêmios, recebendo ou tendo essa exposição, criando oportunidade para que essas pessoas também consigam continuar evoluindo as suas carreiras dentro da empresa. E é muito bonito ver isso, né? É emocionante. Muito bom. Francisco, olha, eu achei assim, né, uma empresa do porte de vocês, né, do tamanho que é a Carry, ter toda essa preocupação é muito legal, é muito bonito de ver. Eu acho que existe muito do objetivo aqui da nossa conversa é a desmistificação, é trazer para a pessoa que acompanha o nosso canal, aqui acompanha toda a nossa entrevista, que uma empresa tem. Você imagina a quantidade de pessoas que são empregadas no Brasil e fora do Brasil, e você está preocupado com este processo, com esta cadeia, com este impacto. Eu acho que sustentabilidade, ela não é são as pequenas atitudes que um gestor como você, que é diretor, que tem um time grande, que quando interage com 1.300 pessoas pelo mundo, vocês estão se preocupando em discutir, estão preocupando em promover. É na conversa com o subcontratado, com o prestador de serviço, desenvolvedor de embalagem, e também com uma comunidade que vai pegar ali, uma ONG que vai estabelecer toda a gestão de resíduos que vocês estão querendo melhorar. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de capilarizar o tema com ações. Exato. E muito legal ver as ações de vocês, parabéns. Obrigado. Eu acho que a Carry tem mostra a sua responsabilidade, mostra as pequenas ações e não são pequenas, né, porque a empresa é grande, mas que são assim, que vão gerar uma repercussão muito favorável e satisfatória para o mundo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade como empresa. E eu fiquei assim, muito satisfeito de ouvir que a Carry tem essa postura e essa caminhada, né? Vocês estão numa caminhada muito, muito interessante. Eu fico feliz de poder te trazer esse comportamento, essa forma de pensar, essa forma de agir da Carry, contribuir aqui com essas reflexões, com essa forma de ver, né, o nosso trabalho. E mais do que olhar para isso só como um indicador, claro, né? Sustentabilidade não é aquele indicador de CO2 ou de consumo de água. Sustentabilidade é a gente colocar todo o conhecimento, né, que a gente tem, as tecnologias, a serviço, né, da gente promover para o consumidor dos nossos produtos, né, saúde, bem-estar, né, sem deixar de se preocupar com o planeta onde a gente vive, né, e sem deixar de se preocupar com o impacto que a gente tem
dentro da cadeia de produção do alimento e como que a gente traduz isso para um mundo que em 2050 terá muito mais gente, muito mais demandas, né? Então, desafios, como que a gente faz com que isso seja efetivamente sustentável? Sustentável e minimizado, muito bom. Então, muito obrigado, Francisco, né, pela sua estada, e foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, Ivo, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado. Bom. Pessoal, então essa foi a nossa conversa com a Carrie, muito interessante, mostrando as ações da empresa, né, de uma forma contundente, objetiva e com objetivo de transformação, que é obviamente, o grande objetivo de todos os nossos caminhos na sustentabilidade. Então, muito bom ter vocês aqui e até o próximo episódio.